Em destaque a previsão do tempo para todo o Brasil e a quinta-feira nublada aqui na cidade de São Paulo e ainda com temperaturas mais baixas e garoa. Camila Yunes chegando aqui aos nossos estúdios. Quando é que o tempo pode melhorar um pouquinho? Nem parece dezembro, né? Boa noite, bem-vinda. Oi, Thiago, muito boa noite para você, boa noite a todos os nossos telespectadores. Pois é, nem parece o mês de dezembro, viu, com o verão batendo a porta. Como você gosta de dizer, Thiago, a gente teve aquele tempo carrancudo aqui em São Paulo, com garoa, temperaturas mais amenas. Agora, neste momento, a temperatura aqui na capital paulista está em 19 graus. Amanhã as temperaturas se elevam um pouquinho, ainda tem condição para algumas instabilidades, mas a tendência é de uma melhora no final de semana. No entanto, o destaque que a gente tem para hoje é justamente a chuva no Rio de Janeiro. Choveu bastante por lá e a gente tem uma tabela para mostrar o volume de chuva em quais foram as cidades, os municípios que registraram esses maiores volumes. Olha só, em Petrópolis foram 196 milímetros nas últimas 48 horas. Angra dos Reis, 162 milímetros. E Resende, 155 milímetros. As precipitações provocaram muitos estragos lá na região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis. A média de chuva para dezembro são aproximadamente 300 milímetros. Então já choveu, cerca de metade do que é o previsto para todo o mês com esses 196 milímetros. É uma chuva muito volumosa. Ontem, inclusive, a gente mostrou que as aulas foram suspensas. E uma pessoa lá em Petrópolis ainda está desaparecida em função de toda essa chuva. Quem tem os detalhes a respeito de todo esse assunto é o Rodrigo Viga. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Prefeitura de Petrópolis seguem à procura de um servidor público de 68 anos de idade que desapareceu durante o temporal de terça para quarta-feira que atingiu a cidade da região serrana. Mauro de Oliveira França, de 68 anos de idade, estava em seu carro particular, um veículo vermelho, que foi arrastado pela água da chuva. O carro já foi encontrado, mas Mauro ainda é considerado desaparecido. Ele é servidor público concursado da Companhia Petropolitana de Transporte, a CPTrans. Trabalha na CPTrans há quase 30 anos. Não é casado nem tem filhos. Mora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E todos os dias seguia da Baixada para trabalhar em Petrópolis e voltava para sua casa na Baixada Fluminense. Os trabalhos de busca não têm prazo para terminar. A cidade de Petrópolis é cortada por muitos rios e canais. Sempre que tem uma chuva forte, eles transbordam, transformando ruas e avenidas em rios a céu aberto. Foi assim essa semana em mais um temporal. Segundo o CEMADEM, em poucas horas, choveu mais do que era esperado para todo o mês de dezembro. Foram mais de 200 milímetros na cidade de Petrópolis, que novamente tenta se recuperar de estragos provocados por um temporal. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Camila, mas a cidade sempre sofre muito com os temporais. Agora, e aqui em São Paulo, hein? A expectativa para amanhã, já sexta-feira? Tiago, a gente tem algumas instabilidades retornando aqui no estado de São Paulo. Na capital paulista também tem condição. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, porque lá no Rio de Janeiro também tem possibilidade de chuva. A intensidade dessas precipitações diminui um pouco, mas ainda tem muita nebulosidade, muita instabilidade. Então, atenção aqui para a área do Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira, também no Triângulo Mineiro. Aqui em São Paulo, a gente tem condição para atenção. É aquela chuva de moderada, forte intensidade. Então, tem condição de atenção para todas essas áreas em amarelo do nosso mapa. Os temporais também ficam mais concentrados aqui no centro-oeste do país, mas o destaque é justamente aqui no norte, na divisa entre o Amazonas e o Pará e também no norte do Tocantins, pegando uma parte aqui do estado aqui do Maranhão. A gente tem uma condição de perigo, chuva forte, volumosa, acompanhada de ventos muito intensos. Então, atenção aqui para essa área. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, porque a gente tem tempo firme predominando aqui na região sul do país e também em áreas aqui do interior nordestino, no litoral pode ter apenas uma garoa mais isolada. Vamos ver como ficam as temperaturas para amanhã, sexta-feira. Aqui na capital paulista, o dia amanhece com 17 graus, a máxima chega a 26 graus. E aí, essa temperatura já sobe um pouquinho, mas ainda tem condição para instabilidades. Em Palmas, máxima de 28 graus, tem condição de pancadas de chuva. Em Florianópolis, máxima de 29 graus.
e aí sem condição de chuva e temperatura mais elevada na região sul do país. E em João Pessoa, máxima de 29 graus e tem aquela chuvinha bem passageira, Thiago. Domingo começa o verão. Todo mundo quer saber como é que vai ficar essa estação, já olhando na semana que vem, a semana do Natal e depois o Réveillon, Camila. Pois é, Thiago, o verão chegando, começa oficialmente neste domingo, vai até o dia 21 de março de 2026. A gente teve uma primavera aí que teve os efeitos do Laninha. Apesar de ter sido um Laninha fraco, ele favoreceu a passagem de frentes frias. A tendência é de que esse Laninha já não atue mais durante o mês de janeiro. Então, não teremos nem o Laninha, nem o El Ninho. No entanto, a gente tem um outro sistema que vai atuar. A alta subtropical do Atlântico Sul. E o que é isso? Uma alta pressão atmosférica. E como toda alta pressão, vai impedir a formação de nebulosidade. A gente deve ter um verão mais quente e com menos chuva. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa mais detalhado? Olha só, praticamente todo o país com temperatura um pouco acima da média. A exceção é aqui o norte do país, onde fica dentro da média, e também aqui no litoral nordestino, áreas do Espírito Santo e na faixa mais leste da região sul do país. Então será um verão mais quente. Agora, com relação às chuvas, que é o que preocupa bastante, olha só. A chuva fica um pouco abaixo da média em praticamente todo o país também. A exceção é aqui o norte do Rio Grande do Sul, áreas também de Santa Catarina, do Paraná, faixa mais a leste aqui do estado de São Paulo. A capital paulista deve ter um volume de chuva um pouco acima do previsto, o que é bom, né? Incluindo aqui a região metropolitana, as áreas dos mananciais, que é o que preocupa bastante. Mas aqui no interior nordestino, né, em áreas mais ao norte do país, a gente tem aquela chuva abaixo da média. Então é uma situação que preocupa. A gente tem esse verão, portanto, Thiago, mais quente e menos úmido, viu? Oi, amanhã é sexta-feira com todos os spoilers possíveis, né? Pois é, Thiago, a gente vai trazer spoiler não só do fim de semana, mas Natal e também Ano Novo.